associar elas a deuses pagãos. E isso para Deus não é, não é aceitável. Sabemos, pois, que Deus ele é um ser que quer toda a glória e toda a honra para Ele, mas Ele não o obriga a isso. No entanto, quando Ele se referiu a essas palavras, Ele se referiu ao seu povo, ao povo em que Ele dedicou o seu amor, a esse povo que Ele o tinha como sendo o povo por Ele escolhido. Portanto, passou-se como uma forma de decreto para que não pudesse fabricar figura nenhuma de algum animal, quer que seja, porque Deus está vendo o paganismo, a idolatria nesses cultos. Observe como é bastante singelo e perfeitamente aplicável essa ideia de que Deus não quer que as pessoas fabricassem imagem. Observa que no mesmo capítulo de Deuteronômio 15, aliás, Deuteronômio 4 e 23, diz o seguinte: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de qualquer coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então observamos o seguinte: trata-se de uma aliança feita, exatamente como eu já venho falado, de uma aliança feita do Senhor para com o povo dele, para que não façais nenhuma imagem, como forma de um falso Deus ou um paganismo. E esse povo, ele hoje em dia, ele pode ser um povo aplicado a nós cristãos. Mas por que você diz? Se você observar na antiguidade, o povo de Deus era o povo escolhido, mas Deus veio, Jesus Cristo veio na segunda pessoa de Deus, para dizer que todos somos iguais e todos temos as mesmas oportunidades de nos redimir e aceitá-lo como sendo seu Senhor. Portanto, a partir daí, esse decreto ele vale para nós também nesse sentido. Não vou entrar muito em detalhes, mas é uma passagem da Bíblia em que Deus fala se eu não me engano, a Pedro, não estou recordando se a Pedro ou a João, em que ele fala que em forma de figura que eram para Deus tidas como coisas imundas, Deus purificou, tornando assim puras perante Deus. Portanto, fazendo uma alusão clara e perfeita com relação a outros povos, desde que o aceitem como seu Senhor. Mas voltando um pouco aqui para a questão das imagens, ele falou o seguinte aqui em Êxodo 25:18: farás também 2 querubins de ouro batido, e os farás nas duas extremidades do propiciatório. Quer dizer, Deus estava mandando aí Moisés fabricar 2 querubins de ouro, na qual colocasse nas duas extremidades do propiciatório. Portanto, a fabricação de imagens, ela nada tem a ver com a questão da idolatria, no sentido das imagens cristãs que hoje nós temos. Porque essas imagens, como já disse, elas são apenas representação de pessoas que já seguiram a Deus, não tendo nada a ver com essa questão de idolatria vista aqui no Antigo Testamento. Por isso que ele falou exatamente no Salmo 115, que tem pés mas não andam, são obras de mãos de homens, tem mãos mas não apalpam. Ele quis dizer o seguinte: a imagem ela é transformada em um Deus, e que você fazia, em que a pessoa fazia petição à imagem como se fosse Deus. E isso é abominável perante Deus. Quer dizer, não tem nada a ver com relação às imagens, como eu já falei. Ter objetos como sendo
coisas sacras, coisas de Deus, não é errado. Pelo contrário, os objetos, eles têm um profundo significado. Você pode observar perfeitamente, por exemplo, aqui em João, aliás, você pode ver aqui em Lucas 8, capítulo 8, versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de seu sangue. Configurando-se aí o seguinte, quem curou exatamente a mulher que eu estou falando para pessoas que são evangélicas, portanto elas com certeza entendem do que eu estou falando. Quando se refere a tocar na orla do manto de Jesus Cristo, eu vos pergunto, quem curou aí foi o vestido de Jesus? Não, quem curou aí foi exatamente a fé da pessoa ligada à pessoa de Jesus Cristo, que é o dono do universo. Portanto, apenas houve uma espécie de ligação na questão em que se diz que Jesus ele tem o poder para fazer isso tudo. O poder para que tudo aconteça a partir do momento em que você creia nele. O que eu quero dizer para finalizar é o seguinte: muitas das pessoas evangélicas e evangélicas, elas têm a noção de que Deus ele está ligado à Bíblia. E realmente está. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas você nunca pode dizer que Deus é a Bíblia ou que a Bíblia é Deus, porque você não pode limitar Deus pura e simplesmente à Bíblia. Um próprio exemplo poderia se dizer que a própria Bíblia diz: se fossem escrever todos os milagres e todas as coisas que Jesus fez na terra, todos os livros do mundo não suportariam tudo que ele tinha feito. Portanto, não podemos limitar a Deus por simplesmente a Bíblia e nem tampouco dizer que Deus pode deixar de fazer ou fazer a quem quer que seja. Nós temos uma noção um pouco limitada com relação aos poderes de Deus, porque Deus ele é um ser magnífico, mas ao contrário do que muitos pensam, ele não se manifesta para o bel prazer das pessoas. Ele se manifesta assim em atos muito simples, talvez tão simples, incapazes, imperceptíveis para muitas pessoas, como por exemplo em pessoas que estão doentes nos hospitais, estão encarceradas. Muitas pessoas não entendem isso, acham que Deus ele é todo onipotente, que está sempre ali, muito exclusivamente na Bíblia, e totalmente capaz de estar só ali, e aí toda a resposta do mundo está somente ali. Você pode observar que o próprio Paulo ele chegou a dizer que há muitos mistérios, e a ele foi revelado um mistério que não é dado a conhecer nenhum homem na terra. Portanto, você não pode mensurar a capacidade de uma outra existência divina que não a nossa. E o que eu queria dizer é isso. Não se enganem. Essa questão de idolatria, ela vai muito além de uma simples imagem. Porque você pode entender, voltando a esse assunto, e para finalizar, que o ser humano ele sempre foi um pouco dotado de carência com relação ao ser superior. E muitas vezes eles são levados a serem enganados, exatamente por isso. Portanto, paz e bens para todos, e qualquer coisa podem me perguntar, eu estarei aí para responder. Um abraço.